Salve, salve família! Estamos aqui em mais um GangaCast. Hoje eu tô aqui com o Jean. E aí, pessoal, eu sou o Jean. Bom, e antes de a gente apresentar os convidados de hoje, vamos para os patrocinadores. O primeiro patrocinador é a Escola S. Ela que está se tornando uma das melhores escolas do país e ela está com as matrículas abertas. Então não se esqueçam de dar uma olhada e matricular os seus filhos. Também temos o curso do Auri. Ele está te oferecendo um estudo a mais para você ampliar o seu conhecimento e também se preparar para o seu futuro. E ele está se tornando vereador também, não é mesmo, por favor? Isso mesmo. E também não podemos esquecer da nossa Coca, o novo refrigerante que está saindo. Isso mesmo, um novo refrigerante. Totalmente saudável, zero de açúcar. Bebam com moderação. Então, os nossos dois convidados especiais de hoje são Guilherme e João, dois soldados que ganharam essa guerra. Bom, é verdade. Explica aí pro pessoal quem são vocês e de quais países vocês são. E o que estavam defendendo para quem estiver assistindo não ficar muito perdido. Opa, Bom, tudo bem, pessoal? O meu nome é João e eu sou um soldado que lutou pela França. E hoje eu vou estar contando para vocês um pouco da minha história nos campos de batalha. é isso aí. Eu me chamo Guilherme, sou um soldado que lutou aí pelo Reino Unido, né? E eu vou contar um pouco da minha experiência dentro dessa grande conflito que aconteceu, né? Nesses últimos tempos. E antes de mais nada, eu só quero agradecer que é uma honra estar aqui com vocês nesse CangaCast aqui, ok, gente? A honra é Muito nossa de Ah, bom que receber aí, isso. muito vocês. obrigado pela participação. Tudo nosso. Agradecer Você vai vir mesmo. mais vezes, não se preocupe. Fechado, então, vai lá? Dá início Bora lá, nisso? então. Vamos conversar o nosso CangaCast. E eu queria perguntar, né? Quais foram, se vocês sabem, né? Obviamente, qual foi a principal causa que levou o conflito, né? Da guerra? Uhum. Então, na verdade, quando a gente estava no meio da guerra, a gente não sabia o motivo da gente estar lá. Eu só consegui saber depois que acabou a guerra que o meu amigo ele estava observando isso mais de perto. Ele não era um soldado. Ele acabou me falando que foi por conta de disputas imperialistas, nacionalismo, alianças militares, corrida armamentista, entre outras coisas. O mundo tava realmente um caos, né? Tipo, Com é certeza. bem difícil a gente saber no começo também como que rolou tudo isso, né? A gente só sabia das revoltas e tal que estava acontecendo. E também durante esse tempo que eu fui arrastado pra lá, não podia de ouvir comentários, tipo, a gente ouviu que um tal de uma pessoa importante acabou sendo assassinada, morta durante esse período, e eu acho que foi isso que causou toda essa revolução, né? Com certeza, eu acho que foi isso, na verdade. Assassinaram em 1914 o arquiduque Francisco Fernando. Uhum. Eu acho que foi isso que levou o início, realmente o início, o começo da guerra. Uhum. Entendi. Então, esse foi o estopim, vamos dizer assim, né? É, Exatamente. acho que sim. Ok. Vocês sabem algo a mais sobre isso? Cara, é bem difícil de chegar informação pra gente, né? Até porque a gente era arrastado pra lá, tipo, ele só mandava a gente entrar nos veículos e quando a gente viu, a gente já tava lá no meio do campo de batalha e tal. Mas eu acho que é só isso que a gente tem que comentar sobre o início da guerra. Quando a gente chegou lá, a gente achou que não ia ser uma guerra tão grande quanto foi. A gente imaginava que seria qualquer coisa, a gente só tava, tipo, tirando férias, e ia chegar lá, não ia acontecer nada e ia voltar, mas deu no que deu. Sim, sim. E no campo de batalha, vocês tinham uma ideia de quem eram seus aliados e quem não era? A gente conseguia perceber por causa dos uniformes, né? Uhum. Tipo, a gente era da Tríplice Entente, fazia parte da França, que é meu país, o do Gautier era o Unido. Reino Unido, tinha a Rússia também, e mais tarde acabou chegando os Estados Unidos, a gente conseguia perceber por causa do uniforme mesmo. Sim, a gente conseguia ver na hora de batalha, até que isso ajudava um pouco a gente, né? Porque dava pra destacar, tipo, a maioria dos uniformes eram verdes, mas tipo, a gente conseguia identificar por causa de um detalhe ou outro, por exemplo, medalhas, a bandeira, essas coisas que estavam estampadas no uniforme. Até mesmo pelas características, né, e meio que estereótipos dos soldados dos outros países. Vocês sabem explicar pra gente mais ou menos como foi a guerra, como ela funcionou, como é que era estar lá? Cara, era uma coisa complicada, né? Porque a gente, tirando esse fato da gente não saber muito bem o que estava acontecendo, né?
a gente recebia um treinamento antes, né, de como como carregar armas, atirar, destravar, essas coisas. E eu acho que a parte mais difícil era as condições que a gente se encaixava lá, né? Que a gente tinha que se instalar em pequenos lugares, sabe? Lugares sujos, onde passavam ratos, essas coisas assim que o ser humano não consegue conviver normalmente, né? Porque faz Sim, mal. você tá falando das trincheiras, né? É, é, é isso que eu queria chegar depois, né? Mas eu acho que é só isso, cara. Também o fato de tu saber que talvez você não vai tá vivo amanhã, né, cara? Ou um parceiro seu e tal, Com familiar. certeza. A Poderiam gente. explicar o que seriam, tipo, as trincheiras para o povo aí de casa que não sabe muito bem sobre esse negócio de guerra? Claro, As Eu claro. mesmo trincheiras, não elas sei direito serviam o que como é. se fosse uma barreira pra gente. A gente ficava lá dentro e acabava que a gente acabava até morando lá, passava várias noites e acabava que nós viramos amigos uns dos outros, né? Muito triste também, no Sim. caso da guerra, a gente perdia alguns amigos e aliados. Inclusive, eu conheci o nosso amigo João lá, né, cara? É, tava lá, né, Reino Unido, pá, França. Aí, no meio do confronto, sabe, vai e vem, a gente acaba se debatendo Se lá, sabe? encontrando, Se né? encontrando, é. A gente se conheceu no começo mesmo, né? Uhum. Antes, tipo, já tava acontecendo alguns confrontos, mas antes disso tava um pouco mais parado, sabe? A gente chegou lá sem saber, mas não tava acontecendo um campo de guerra iminente, sabe? É, E pra falar um pouco mais das trincheiras, acho que eu posso dar umas características de como era o lugar, né? Que era uma situação bem ruim, assim, né? Tipo, eles cavavam buracos e tal, se instalavam lá, botavam arames, palanques de madeira. Para dormir era horrível, porque você tinha ou que você não dormia, ou você dormia de olho aberto, tipo, com não virados prestando à frente atenção e nas coisas. atrás. Então, era uma coisa de louco, tipo. Fora que a comida era um pouco escassa, sabe? É, tinha bem Era pouquinho difícil comida. de se Passava fome alimentar, mesmo. se hidratar e tal. E fora as condições, eu acho que é isso, né, cara? Então, as trincheiras, elas eram como um labirinto, vamos dizer. Eram vários buracos Uhum. unidos, digamos assim. É o que a gente pode dizer, né? Algumas escavações, assim, perto, embaixo da terra. Não embaixo, né? Mas eu posso dizer que é um Era pouco um mais buraco. abaixo. É como se fosse um É, buraco grande, assim, que cabe uma ou duas pessoas, parece um sabe? labirinto mesmo. Uhum. Acaba que a gente não consegue saber. Essa questão de labirinto é porque a gente não consegue saber muito bem pra onde a gente tá indo, pois não tem indicações e tal, sabe? Faz sentido. É como se a gente estivesse na superfície olhando para cada caminho que a gente passa. E como ficou o psicológico de vocês depois de verem todos os seus companheiros de equipe sendo mortos na sua frente? Bom, é claro que no começo eu nunca tinha visto ninguém morto, né? Até matar o primeiro inimigo é muito difícil. Tu Uhum. vê uma pessoa morta na tua frente, tu fica meio abalado. Mas conforme vai passando os anos, tu costuma ver isso com mais frequência, então fica acostumado já. Agora, por exemplo, ver o meu amigo Guilherme, a gente teve muita sorte de ficar vivo até o final. Agora imagina se no final o meu amigo Guilherme teria morrido assim de algum jeito, um tiro, por exemplo, eu ficaria muito abalado. São coisas que a gente não gosta nem de pensar, né, cara? Segurar o Eu primeiro entendo. fuzil não é uma Com coisa certeza. boa, velho. Não. Estar lá é uma coisa que eu não Uhum. consigo nem imaginar. Deve ter sido muito difícil para você. Mas a gente sempre tem o gostinho tipo, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, né? Mas a gente tem aquela esperança lá de que a gente vai sobreviver, né? E dá tudo certo, né? É verdade. E no final sobreviveram. É. Graças E a Deus. falando um pouco mais sobre psicológico, né? Outra coisa que deixa a gente bem frustrado é porque a gente fica muito com contato de só as pessoas que a gente tá frequentando lá com ela, sabe? Que a gente conhece, por exemplo, na ida para os combates e tal. A gente cria um laço até muito grande, por saber que a gente vai ter que se relacionar com aquela pessoa muito cedo, assim, né? Com um pouco curto período de tempo, e usar estratégias e tal que a gente não pode interferir, porque se tiver em equipe, a gente vai estar, tipo, 300% na frente do inimigo, sabe? E é um choque quando alguém do batalhão se vai. Deve ser mesmo. Uhum. Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que eram as armas que vocês utilizavam? Tipo, vocês conseguiam
avançar com elas muito bem? Elas iam por cima? Como é que funcionava? Bom, Cara, tinha aviões, tinham lança-chamas, metralhadoras, gases venenosos. Todos eram letais, né? Com certeza, mas como a gente ficava nas trincheiras, a gente tinha que ficar nos buracos mesmo. A gente geralmente ficava com metralhadoras. sim. Principalmente os gases, essas coisas explosivas, era um pesadelo, sabe? Tipo, passar por cortinas de gás era um negócio quase que impensável, sabe? Você tinha que correr com o olho tampado, pano na boca e daí se rezar pra que tu saia vivo depois, sabe? É, eu já passei por isso, é uma das piores coisas que existem. Tu tem que fecha o olho, fecha a boca e só vai, senão, senão tu morre lá mesmo. Mas É vocês bem não assim. tinham máscaras? Cara, como a Não, gente era soldado, assim, era mais difícil da gente era receber esse bem difícil. equipamento, sabe? Mas o pessoal que normalmente manuseava esse tipo de arma, assim, eles recebiam. Até porque senão eles não conseguiriam, né? Manusear os gases e tal. Bom, então, deixa eu perguntar aqui mais ou menos, quando foi a saída da Rússia, como é que vocês se sentiram mais ou menos? Vocês ficaram com medo? Vocês acharam que Uhum. estaria tudo perdido? Ou vocês ainda acreditaram que ia dar tudo certo? Pode falar aí sua experiência que você tava Bom, mais perto de lá, né? Quando aconteceu e tal. o, o país da Rússia tinha muitas tropas e acabou Uhum. quando eles saíram, é claro que dá uma balada, a gente pensa que a gente vai perder, mas acabou que logo um mês depois chegou os Estados Unidos e quando veio os Estados Unidos, mais ou menos fazia um ano antes de acabar a guerra, acabou compensando bastante, porque os Estados Unidos veio com bastante armas e equipamentos Tecnologia, sim. com certeza que ajudou a gente bastante. É Desculpa tipo interromper, pegar. pessoal, mas eu vou ter Ah, que ir no banheiro. Eu já venho. Claro, vai lá. tranquilo, cara. Vou continuar aqui o Tudo assunto, bem, fechou? pode ir. É tipo quando você tá numa. Quando você vai construir uma parede de tijolo, sabe? E sempre falta aquele tijolo, né? Se eu calcular bem. E, bom, tipo, você sabe que o muro ele não vai cair, mas ele tá faltando aquele pedaço ali, sabe? E se tu completar, vai ficar tudo estável. E eu acho que foi mais ou menos isso que a gente sentiu quando os Estados Unidos chegou. Que a falta da Então, Rússia no começo é uma coisa que deixou incerta a guerra, sabe? Quando a Rússia saiu, realmente parece um tijolo a menos no muro. Mas quando os Estados Unidos entrou também, pareceu que até eram dois, que eles É. chegaram forte. Era a então, massa que faltava, sabe? quando os Estados Unidos chegou, foi como se fosse um alívio para vocês. Então, vocês notaram Sim, que vocês iriam vencer a guerra com quando eles chegaram. não só em questões de números, mas também, como citado antes ali, né? Eles trouxeram aviões de combate, navios, mais tanques e Tanque de essas guerra. coisas. Sim, tanques de guerra. E então, pelo armamento novo, digamos assim, vocês tiveram essa vantagem, vamos dizer assim? Cara, Era com muito difícil certeza, velho. identificar quem tinha é, vantagem. A gente não tinha. A gente estava no meio do combate. Era A muito gente, difícil. A gente passava fome, não conseguia pensar direito. é Acho verdade. que, tipo assim, a gente foi a gente pode levar isso como uma vantagem, como posso dizer, estratégica, né? Porque a gente Isso é tinha verdade. a soma de como se fossem dois exércitos, sabe? Era uma coisa bem absurda, assim. E, e como eu posso dizer mais um pouco, eu acho que Estados Unidos ele serviu como realmente uma força, né? Aquele tapinha a mais ali, sabe? É, E foi um empurrãozinho. reforço, né? Eu acho que nem os inimigos esperavam aquilo. Eu posso que eles ficaram com medo quando os Estados Unidos chegou. Uhum. E então, deixa eu adiantar um pouquinho. Como é que foi quando vocês descobriram do Tratado de Paz? Como é que foi quando vocês viram que a guerra ia acabar? Cara, foi um grande alívio. Foi tipo assim, foi uma coisa que a gente pensou, nossa, eu acho que finalmente isso vai acabar, né? Tipo, a gente sabia, a gente tinha informação mais ou menos de quantas pessoas haviam morrido nessa guerra, né? Tipo, por volta de 9, 10 milhões ali de pessoas, tipo, isso é coisa pra caramba, ainda mais familiares, gente que você tava perto, tipo, presenciando ali contigo e do nada piscou o olho e ele não tá mais, né? É uma coisa, tipo, muito, muito, muito. Ao mesmo tempo que é triste, é uma coisa aliviante, sabe? É claro que Saber é muito triste, né?
Eu, por exemplo, mais ou menos na metade da guerra, eu já não acreditava que eu ia voltar para casa. E depois desse tratado de paz é muito bom que a gente volta para casa com esperanças, né? Que talvez não vai ter mais guerras assim. E isso é muito bom, Saber que no outro dia você vai poder estar com o resto da sua família, né? com certeza. Isso é muito E bom. seus amigos. E mais ou menos, tipo, a consequência do conflito, a consequência da guerra, Uhum. vocês acham que, tipo, afetou muito o país de vocês? É, Cara, economicamente falando, eles gastaram muito dinheiro em armas uhum. e acabou que, por exemplo, teve muito campo de guerra na França, que era o lugar que eu Sim, morava, e acabou que destruiu um pouco o país assim, mas a gente tem que esperar, né? Tem que ver se o país consegue se levantar de novo, porque realmente é uma situação muito difícil. sim, sim. E o resto do mundo? Vocês têm uma ideia de como ficou a situação econômica? Cara, tem uma desbalanceada ali, né? Eu acho. É, porque Que realmente é uma situação muito difícil. o que eu tinha de contato quando eu voltei era mais ou menos o Reino Unido. E o Reino Unido deu uma desbalanceada. Não só pela guerra, mas como, tipo, todo o conflito que tava tendo antes dela, né? Tipo, aquelas revoltas que eu tinha citado no começo do KangaCast. Bom, então você acha que, tipo, mesmo vocês saindo vitoriosos da guerra, ainda sofreu um prejuízo bem grande? Como é que vocês acham que os países que perderam a guerra vão lidar para tentar voltar? Porque tem muita pessoa inocente lá também, né? Uhum. Como é que vocês acham que eles conseguem voltar? Eu acho que quem perdeu ganhou a guerra não faz tanta diferença, porque os dois perderam do mesmo jeito. Muita Sim. pessoa, Muitos muito recursos dinheiro, foram tirados e tal. muitas vidas foram tiradas e acabou que eu acho que os dois acabaram perdendo. Então, Sim, sim. com o tempo isso Houve um vai se desequilíbrio. ajeitando, mas nunca vai ser a mesma coisa. Sim, houve um desequilíbrio bem grande, assim, para ambos os lados. Bom, acho que a gente já está chegando ao fim, mais ou menos, Uhum. dessa parte. É, Pavan, você tem alguma pergunta a mais para Eu acho acrescentar? que não tem nenhuma pergunta. O que você acha da gente partir para as doações agora? Para as doações, eu gosto dessa Vamos parte. lá, vamos lá. É minha parte preferida. Vamos ver o que a gente encontra. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que o pessoal da rádio tá falando aí, da TV, telinha, né? Shaolin Matador de Porco perguntou: Como é que é o nome do sujeito? Shaolin Matador de Porco perguntou assim: Ai, ai. essa gente inventa cada coisa. Qual a sua opinião sobre a Revolução Industrial? Bom, Cara, que pergunta é essa, mano? Esse cara é de. a gente era Pode o cara que estava responder. na primeira linha de combate. A gente não estudou muito Essa, isso. essa parada de economia é pra outras pessoas, sabe? A nossa informação da guerra já era escassa, a gente participou. Imagina, tipo, sobre a nossa revolução industrial que aconteceu. É verdade. Aqui, ó, o Clebinho Show acabou de perguntar: com o que vocês trabalhavam antes da guerra, antes de ser soldados, antes de tudo isso, não é mesmo? Bom, antes eu era jornalista. É Uhum. claro que eu não fiquei muito tempo trabalhando de jornalista porque eu fui logo novo, né, para os combates. Mas eu era jornalista antes de iniciar a guerra. Eu era mais da parte, como posso dizer assim, do interior do Reino Unido, então eu trabalhava em fazendas, cuidava de gado, porcos, galinhas, essas coisas. E quer dizer, quando chegou a notícia pra lá, eu não sabia nem o que eu tava fazendo na minha vida, né? Imagina quando eu fui pros campos de batalha. Imagina o Você pessoal acha assim, que a. Você acha que. A fazenda é boa. Você acha que a Fazenda é parecido com as trincheiras? cara, que tipo de pergunta é essa? Cara, eu vou responder que eu acho que a situação dos porcos são semelhantes às quais a gente sem controlar. Mas eu acho que até os porcos estavam melhores que a gente. Com certeza, dá pra comparar assim mesmo. Uhum, Porque a gente vivia que nem um bando de animais lá naquelas uhum. trincheiras, até pior.
duvidar. É verdade, igual uma fazenda. Vamos aqui para a Exatamente. próxima pergunta. Flavinho doou $10 falando: se é fácil manusear um fuzil daqueles. Cara, de primeira experiência é difícil, viu? A gente recebe toda uma instrução lá, mas, tipo assim, nada tão prático quanto na hora de chegar no combate e tal. Eu quero falar mais uma coisa antes de passar a pergunta ali pro meu amigo João, que essa coisa de trincheira e tal, e guerra é tipo uma lição, né? É tipo a lição do rato. A gente pode dizer que quando há Grande ratoeiras lição. na casa, a fazenda inteira corre perigo, mesmo se tu não quiser ajudar, né, cara? É verdade. Realmente um perigo, né? Desculpe interromper um pouquinho, mas, senhor Pavan, quanto tempo mais ou menos a gente tá de live aqui? Bom, o podcast está durando até agora 21 minutos. Eu acho que Uhum. dá tempo para mais uma perguntinha aqui que o cara doou 100 Sim, Mais sim. uma reais. perguntinha. O cara doou 100 reais aqui e tá pedindo. Os trajes da época eram bons para locomoção? Tipo, vocês conseguiam se locomover direitinho, fazer, tipo, ele É uma afetava na boa pergunta. agilidade ou não? É claro que Uhum. afetava um pouco, né? Mas nada que te impedisse de rastejar pelo chão nas Uhum. trincheiras, ou atirar nos inimigos, ou se proteger. Nada tão brusco Então, assim. é, E quem lavava? Vocês achavam ele pesado? não tinha como lavar. Não tinha como lavar, velho. Era água da chuva e Deus do seu lado, né, A cara? água da chuva deu do seu lado e o sangue do inimigo. Que delícia. Tinta vermelha. É, Então eu acho que por hoje é só. Deu bastante tempo Sim. de podcast aqui. E eu acho que é isso. Vocês querem se Muito despedir aí do obrigado. pessoal? Foi um. Cara, valeu aí pela participação que eu tive aqui nesse podcast, né? Agradeço muito a companhia de vocês. E é isso, cara. Até o próximo Cangas, né? É hum. Ah, isso aí. Ah, Foi um prazer, hein? Falar com o Jean, Pavan e Guilherme. Muito obrigado por convidar a gente aqui. valeu aí, gente, Eu que fico pessoal. Vocês feliz. são Vocês querem maravilhosos. mandar um salve para algum amigo? Cara, eu quero mandar um salve pro José da Trincheira, que a gente tava lá quando aconteceu aquele negócio de gás. Talvez, ele não vai ver, né? Porque já se foi. Porém, É eu quero verdade. deixar marcado aqui em todos os corações de nossos aliados que ele foi uma pessoa muito importante pra mim, tanto pra mim quanto pro João. Com certeza, é Gentileza. um grande amigo. E Queria mandar um salve teve. também pro meu amigo também, Jorge Gamer. Ele acabou indo nessa, né? Foi Ai, dessa que é saudade, melhor. Jorge. Então é São isso, grandes pessoal. pessoas mesmo. Bom, muito obrigado a todos que assistiram a gente. Muito obrigado, João Desculpa. e Guilherme. E esse é o final do nosso programa. Até mais. então é isso. Até semana que vem, pessoal. Fique agora com Chiquititas. Chiquititas.